precisa aqui, especialmente, né, nessa terça-feira, que é amanhã de terça, é sempre um momento para a gente repercutir também a sessão de segunda-feira. Exatamente, é isso que a gente vai falar agora. Mas antes, uma das pautas que está em andamento e vem chamando a atenção da nossa comunidade, vereador Vitor Azambuja, é sobre essa mudança que pode ocorrer no horário das sessões legislativas em Camaquã. Conforme conversamos no sábado passado aqui no Esquina Democrática com o vereador Vinícius Araújo, ele sugeriu que as sessões sejam realizadas no período da tarde para promover a maior participação da população. Bom, o senhor faz esse contraponto, né? Eu lhe questiono se isso de fato poderia trazer novamente o público para estar dentro da Casa do Povo, porque a Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aí eu lhe pergunto, há essa possibilidade? Será que isso seria o melhor modo para aproximar a população da Câmara? Pois bem, Daniel, a gente já vem nos últimos dias, já tinha ciência, né, dessa intenção do vereador Vinícius Araújo de protocolar um projeto nesse sentido, e acabou-se que ontem, na sessão da Câmara, foi protocolado de fato esse projeto, né, que visa mudar as sessões das 19 horas de segunda-feira para as 14h30. No meu ponto de vista, eu acompanhei a entrevista do vereador Vinícius Araújo aqui com o Alberti no Esquina Democrática, e o Alberti, né, como de fato tem que se fazer, não, qualquer entrevistador, indagou bastante, né, para entender, para que a população entenda de fato que proposta é essa de mudar o horário da Câmara de Vereadores nas segundas-feiras, e o vereador Vinícius de fato demonstrou que vai ao desencontro do que a população espera. A comunidade não quer estar acompanhando e não pode estar acompanhando uma sessão às 14h30. Está trabalhando nesse horário. Né? Às 19 horas é um horário muito mais adequado para que quem já trabalhou o dia inteiro chegue em casa, pegue seu chimarrão, abra o YouTube da Câmara de Vereadores e acompanhe a sessão, acompanhe seus representantes. Eu entendo que essa mudança é uma tentativa de afastar de fato a comunidade do parlamento e não de aproximar. Se a ideia fosse realmente aproximar as pessoas, nós estaríamos agora, a mesa diretora, até mesmo o vereador Vinícius, que foi presidente da Câmara, teria feito diversas ações para que as pessoas pudessem acompanhar, que se interessassem mais pela Câmara, e ele fala, inclusive, olha, a gente quer levar as escolas, né, as crianças, os alunos para a Câmara de Vereadores à tarde. Por que quando ele foi presidente, ele não levou os alunos do turno da noite para a Câmara de Vereadores? Por que quando foi presidente não estimulou que os alunos da Uniaselv, por exemplo, pudessem participar das sessões da Câmara às 19 horas? Então, eu vejo essa proposta como algo que não tem fundamento. A gente tem muitos outros problemas para discutir em Camaquã do que ficar alterando o horário de sessão da Câmara. Nós temos os problemas de drenagem, que muitas e muitas famílias, nessas chuvas dos últimos dias, acabaram perdendo móveis dentro de suas residências porque a água, o esgoto pluvial não escoou. Porque a água ficou e adentrou nas casas, nas residências. Nós temos problemas de trânsito, nós temos problemas de educação, nós temos problemas de saúde. Óbvio que a gente tem avanços também, é óbvio que o asfalto é muito importante, né, que a prainha revitalizada é importante, mas nós temos problemas. E os vereadores, que são os representantes da população, precisam estar discutindo esses problemas. Ontem, ao final da sessão, acabamos que eu e o vereador Vinícius Araújo travamos uma discussão com um tom mais elevado. E aqui com muita tranquilidade, com muita transparência, eu digo, porque as pessoas têm que saber o que acontece nos bastidores da política. O vereador Vinícius Araújo se sentiu ofendido, Daniel, porque eu relatei a ele que sim, se muitos vereadores já em horário comercial também atuam em outras empresas. O caso do vereador professor Clayton Silva é professor no interior do município. O vereador Ronaldo, o vereador João Pedro Gril são empreendedores. Eu trabalho e de carteira assinada em uma corretora de seguros. Então, não tem problema para mim, de fato, eu me ausentar do meu trabalho em certos momentos, se a sessão for à tarde. Mas se para os vereadores já é assim, essa dificuldade, vocês imaginem para a comunidade acompanhar. Qual é a empresa que vai liberar e autorizar um funcionário a ficar com fone de ouvido assistindo a sessão da Câmara no horário comercial? Qual o secretário do município, qual o prefeito, que vai autorizar e vai liberar os servidores municipais para irem acompanhar às 14h30? Então essa é a grande realidade. Nós não teremos nenhum benefício para a comunidade de Camaquã. E o vereador Vinícius ficou ofendido porque eu disse que realmente tem vereadores que, além de serem vereador, trabalham em outros locais, que é o meu caso. Vereadores que muitas vezes não têm
o filho indicado na secretaria, em uma secretaria na prefeitura, não tem a esposa indicada no governo do estado, mas não falei que é o vereador Vinícius que tem essas indicações. Eu falei que eu não tenho meu filho trabalhando na prefeitura e que eu não tenho a minha esposa trabalhando, né, num cargo do governo do estado, aqui no município. Eu não tenho. E o vereador Vinícius se levantou e disse, olha, não fale da minha família, não fale da minha esposa, não fale do meu filho, mas eu não falei. Eu não citei nem o nome do vereador Vinícius, nem da sua família. Eu falei que eu não tenho. E por isso que também eu trabalho em outro local. Se o vereador Vinícius ele não trabalha em outro local além da Câmara de Vereadores, tudo bem. Faz parte, é decisão dele. Mas não tente imputar a mim uma acusação de que falei da sua família. Enfim, não falei. Foi realmente um debate um tom mais elevado. Aqueles da comunidade que se sentiram ofendidos ou chateados com uma discussão na Câmara, eu peço desculpa, mas eu digo, eu não deixarei de me posicionar e de defender o que eu acredito. Eu não permitirei também que nenhum vereador se faça de vítima, que vá para a tribuna, que fale bem o que pensa e na hora de ouvir não quer ouvir. Então, eu respeito as pessoas e eu digo, por respeito às pessoas, vereador Vinícius Araújo, vamos tratar de que realmente importa. Vamos falar sobre o plano diretor que nós precisamos discutir. Vamos tratar do código de posturas, que é o código que regra diversas coisas no município, que foi feito em 1949 e agora eu estou tentando criar uma comissão para a gente revisar e atualizar esse código para a modernidade. Vamos falar dos problemas que nós temos em Camaquã e não ficar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês discutindo simplesmente mudança de horário da Câmara de Vereadores, porque a população não ganha nada com isso. O horário das 19 horas da Câmara de Vereadores já é tradicional do público também, né? Eu já tive algumas oportunidades de estar justamente acompanhando a sessão da Câmara e eu me lembro uma vez, vereador Vitor Azambuja, acho que da Batalha de Camaquã, foi numa segunda-feira, ocorreu o fato, parou a cidade e houve a sessão às 20 horas e teve a presença do público da forma normal. E como já houve em outras situações também, com a presença da participação popular em peso na Câmara de Vereadores, inclusive muitas vezes o pessoal ali meio que junto, apertado ali para acompanhar as sessões, mas aí eu lhe pergunto agora, pode existir a possibilidade real de haver essa alteração? Pode ter andamento dentro da Câmara de Vereadores? O Daniel trouxe uma questão muito importante, eu vi várias vezes o Daniel na Câmara de Vereadores acompanhando a sessão lá sentado no plenário. E realmente, não são todas as sessões que nós temos lotado o plenário e nem todas as sessões que nós temos lotado aqui a transmissão do YouTube, né, no Facebook da Câmara, que tem muitas visualizações, não é toda segunda-feira. Mas quando há um projeto polêmico ou um projeto que afeta diretamente A ou B, as pessoas vão. A Câmara de Vereadores ficou absolutamente lotada quando se tentou, né, se discutiu a questão do fechamento de escolas no interior. Lotou de crianças, de alunos, de avós, de pais, assim como foi também em outros momentos de projetos importantes. Então, há essa possibilidade. Foi protocolado ontem o projeto, né? Precisa de 8 votos favoráveis. Eu já estou conversando com vereadores, inclusive da base do governo, colegas do vereador Vinícius, que são da base do governo, e alguns já sinalizam que também não enxergam muitos benefícios na aprovação desse projeto. A comunidade nas redes sociais está se manifestando massivamente de que não concorda também com a mudança no horário. E o vereador Vinícius diz agora que quer simplesmente fazer um experimento. Vamos experimentar por 1 ano. Olha, vereador Vinícius Araújo e aqueles que são a favor do projeto, vamos experimentar outras coisas então. Vamos experimentar retornar com a tolerância de 10 minutos no rotativo, que colegas vereadores votaram para acabar com a tolerância no rotativo e que hoje prejudica a comunidade. Vamos retornar então com aquelas discussões que se tinha, que eram os requerimentos que nós votávamos na Câmara de Vereadores para verificar qual era a posição de cada vereador sobre tal assunto e que votaram para acabar com esses requerimentos. Vamos experimentar tantas outras questões que são importantes, mas experimentar mudar o horário da Câmara, o que isso vai beneficiar a comunidade de fato? Porque o judiciário está aberto, diz o vereador Vinícius, durante o horário comercial. Mas muitas vezes eu mesmo, eu e o vereador Clayton, ingressamos com um pedido de liminar e conseguimos com o judiciário de plantão à noite. Porque durante a tarde a gente pode trazer as crianças para visitar a sessão da Câmara. Durante a noite podemos levar os alunos. E à noite é onde estudam, é o horário que estudam, Daniel, os alunos já que estão quase votando.
já estão já E quase muitos já entrando na votam maioridade, também, muitos né? já votam. Esses sim que teriam mais interesses pela Câmara de Vereadores. Então, assim, com todo respeito, eu acho que a gente tem tanta coisa mais importante para discutir no município, tanto problema que precisa ser enfrentado entre os vereadores, e a gente acaba ficando nessa discussão. Ontem, de fato, eu acabei discutindo com o vereador Vinícius ao final da sessão da Câmara de Vereadores, de o que eu discuti, mas verbalmente, eu fui até ele, me dirigi até ele, mas, repito aqui, com os braços junto ao corpo, eu não encostei nele, como ele tentou dizer, né, que talvez até iria para a comissão de ética, porque, né, eu invadi o seu espaço, mas, enfim, debati com muito respeito, mas, obviamente, de forma incisiva, porque, como disse, eu acho que nós temos muitas questões muito mais importantes do que essa para tratar, principalmente também as questões de energia, as questões de saneamento, de água, de calçamento e pavimentação nos bairros, de drenagem urbana. Então, tem muito problema que a gente pode colocar como prioridade ao invés de mudar a sessão da Câmara de Vereadores. Que é o início de mandato também, né, vereador? Agora houve também alteração na Câmara, são mais 4 anos que vem pela frente, né? Já inicia com algo, de uma certa forma, até um pouco polêmico, também chama já a atenção nesse início, né, de mandato dos vereadores. A gente está acompanhando aí justamente essa possibilidade de alteração nos horários das sessões, como eu já havia falado aqui, algo tradicional, às 19 horas, seria revisto para as 14h30, então, se tiver andamento. Exatamente. Então, o projeto, Daniel, foi protocolado ontem, é o projeto de resolução número 1, 2025, que eu trago aqui, né, que muda das 19 horas para as 14h30, então, iniciaria às 14h30 e terminaria às 18h30, a sessão da Câmara de Vereadores. Então, teve assinatura de 10 vereadores, mas desses 10 vereadores, alguns já inclusive me posicionaram que não têm certeza do voto favorável a esse projeto. Então, nos próximos dias vai tramitar. A participação popular, ela pode surgir? Será que pode abrir essa possibilidade? Sei lá, quem sabe ter um plebiscito também para ouvir? Qual é a opinião da sociedade de Camaquã, dos ouvintes, do pessoal que acompanha também a sessão? Eu acho que isso seria muito importante, né? Eu aqui até solicito para que a imprensa também faça isso, que a imprensa pergunte nas suas redes sociais, no seu site, o que a população pensa sobre mudar a sessão da Câmara de Vereadores das 19 horas para as 14h30, e se pudesse a Câmara de Vereadores de alguma forma indagar, também eu gostaria. Eu tenho certeza que a maioria da população é contra essa mudança. As pessoas estão se manifestando nas redes sociais. A maioria das pessoas está dizendo, mas pelo amor de Deus, vamos tratar de coisas mais importantes do que essa? E eu concordo com essas pessoas. Concordo. E aqui eu faço um desafio a todos os demais colegas vereadores. Hoje eu vou fazer na minha rede social e eu faço um convite, na verdade. Desafio fica uma palavra muito forte. Um convite aos demais 14 colegas vereadores. Vamos postar nas nossas redes sociais o que os eleitores e o que a comunidade, o que o cidadão camaquense pensa sobre mudar o horário da Câmara. Tenho certeza que, além da maioria dizer que é contra, a maioria vai dizer, por favor, vamos tratar de questão mais importante. E é o que eu também acho. Não vamos ficar perdendo tempo com esse tipo de bobagem, com todo o respeito, que nada beneficia a nossa comunidade. Pode ser, sim, que seja aprovado. Nos próximos dias vai tramitar nas comissões, depois vai para plenário, para o plenário votar. Se tiver 8 votos favoráveis, vai ser aprovado e, com certeza, com meu voto contrário. 4 anos que o senhor tem agora de mandato pela frente, reeleito, um dos bem mais posicionados nas últimas eleições. Eu lhe pergunto os desafios da sua gestão. Eu vejo que o senhor surge muito algumas vezes como oposição, mas também vai daquilo de acordo com os interesses da comunidade. Vai ser assim, desta forma também pelos próximos 4 anos? Daniel, vou seguir fazendo o que eu fiz desde o primeiro dia de mandato. Eu fui eleito com 22 anos de idade em 2020. E o meu compromisso com a comunidade era ser transparente, era ter coragem no posicionamento, mas era ser coerente. E eu fui coerente e eu seguirei sendo. As coisas boas do prefeito Ivo, do governo Ivo, e agora as ações, as ideias, os projetos bons do governo Abner Dilma sempre terão meu apoio. Mesmo eu não sendo da base do governo, mesmo eu não indicando e não querendo indicar nenhum cargo na prefeitura, eu não quero cargo, eu quero é poder ter diálogo, eu quero poder entrar no gabinete do prefeito, sentar e conversar. Eles sabem que terão o meu voto favorável e o meu apoio, mas ao mesmo tempo sabem que aquilo que não estiver bom para a comunidade, que não estiver de acordo com o que nós esperamos para o futuro de Camaquã, eu vou me posicionar contrariamente. Mas não só vou me posicionar contrariamente, vou propor alternativas, vou procurar
ajudar a construir as soluções para os problemas. Eu seguirei nessa conduta. Eu tenho muita tranquilidade em poder dizer eu voto de acordo com a minha convicção e com o que eu penso que é o melhor para o futuro de Camaquã. E assim eu seguirei. Eu e o prefeito Abner somos dois políticos jovens. Ele prefeito aos 31 anos, eu vereador, agora reeleito aos 26 anos, e a gente tem uma responsabilidade de não ficar simplesmente fazendo debates e divergências políticas, mas sim de trabalhar pelo futuro de Camaquã. E é isso que eu quero fazer. Quando tiver que debater e divergir mais forte, como fiz ontem com o vereador Vinícius, vou fazer, mas também estou à disposição para sentar, para dialogar e para construir. Eu acho que é isso que a população espera. Espero que os políticos busquem resolução para os problemas e não fiquem criando problemas para as pessoas e para a nossa comunidade. Certamente. Bom, vereador Vítor Azambuja está conosco aqui no Primeira Hora, trazendo o seu posicionamento, justamente falou agora sobre os próximos 4 anos de seu mandato e também essa questão polêmica que envolve alterações, possivelmente, né, das sessões legislativas aqui em Camaquã. Como eu havia falado no início da nossa entrevista, o vereador Vinícius Araújo, que é favorável a essa mudança, sugeriu que as sessões sejam realizadas no período da tarde para promover a maior participação da população. E o vereador Vítor Azambuja aqui veio trazer justamente esse contraponto para a população, justificando também, não é da forma mais, ou não poderia ter essa alteração, ou não seria mais adequado no momento, visto que, como eu já havia falado aqui, é um horário tradicional, é às 19 horas, faz parte, eu acho que recentemente eu não tinha me lembrado, não me recordo de ter falado em alteração do horário da sessão, né? Eu acho que é algo que surgiu justamente agora, no início de 2025, né? Exatamente. O vereador Vinícius propôs agora, convidou demais colegas para assinarem, eu disse que eu não assinaria porque discordo, né? E eu vejo que se a gente está na Câmara de Vereadores, se nós somos pagos pela comunidade, e aqui ontem uma das discussões foi com relação às diárias, né? Eu respeito quem não tira diária. Eu não tiro diária, eu assumi esse compromisso lá na primeira eleição, né? Eu vou a Porto Alegre, eu vou a Brasília com recursos próprios. Eu digo, nós recebemos... O vereador não recebe salário, o vereador recebe subsídio. São 9 mil aproximadamente reais bruto por mês. O pessoal acha que é salário, no caso. Exatamente, é subsídio. Por que o nome é subsídio? É para subsidiar os custos que se tem. Porque ninguém tem obrigação de ficar todo o tempo na Câmara de Vereadores. Vários vereadores como eu, além de serem vereador, também trabalham em outros locais. Então, por isso que nós recebemos subsídio para subsidiar os custos do mandato. E eu não utilizo, nem utilizei nenhum centavo em diárias. E falei isso, que vou a Porto Alegre, vou a Brasília, pago passagem aérea, pago alimentação, pago hotel, com o meu recurso, com o recurso que eu recebo do subsídio. E o vereador Vinícius se ofendeu, porque também é o campeão em diárias. É o vereador que mais utiliza diárias. E a minha crítica foi que muitas vezes vão a Porto Alegre com carro da Câmara, motorista da Câmara, gasolina da Câmara, comem alguma coisa em Porto Alegre, independente do valor, e recebem R$130 de diária. Se gastar R$5 no pastel, recebe 130. Se gastar 30, recebe 130. E eu entendo sim. Por cada gasto? Recebe 130 por dia. Por dia. Por dia. Então, e o vereador Vinícius veio trazer a questão de que aqui eu tem muita transparência, eu não tenho por que esconder nada de ninguém. Ficou muito claro, vários vereadores, quando a sessão não tem ordem do dia, ou seja, não tem nenhum projeto nem para discutir nem para votar, porque às vezes não tem, porque os projetos não passaram ainda pelas comissões, vereadores acabam não indo na Câmara de Vereadores nesse dia. Mas não quer dizer que não participam. Eu, por exemplo, realmente, eu tirei 7 dias de férias com a minha família, de descanso com a minha esposa e com o meu filho. 7 dias. Foram os únicos 7 dias no ano que eu tirei para sair com a minha família. E eu deixei registrado que eu não participaria da sessão de segunda-feira e também não teve ordem do dia. Mas na quarta-feira eu estava de volta na Comissão de Constituição e Justiça. Também estava à disposição da Comissão de Orçamento. E o vereador Vinícius veio trazer isso à tona. Que eu não fui na sessão, que eu estou recebendo da Câmara de Vereadores, e eu não estive na sessão, estava na praia, estava com a minha família. E avisei que não estaria. Mas se tivesse em ordem do dia, se tivesse discussão e projeto para votar, eu voltaria. Voltaria da minha viagem para discutir. Na quarta-feira eu estava aqui novamente para a reunião de Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento, a qual eu faço parte. Eu não fugi do trabalho. Eu estive na Comissão de Constituição e Justiça e de Orçamento porque eu escolhi e eu pedi para estar nessas comissões. 3 vereadores por comissão, eu estou nas 2 mais importantes da Câmara. O vereador Vinícius não está em nenhuma. Então, não quero que ninguém venha atacar o meu trabalho
tentando dar a entender para a população que eu estou recebendo dinheiro e não estou trabalhando. Tenho certeza que não. Eu estou trabalhando sim. E, como eu repito, quando vou a Brasília e vou a Porto Alegre, eu não tiro diária. Eu respeito o dinheiro do contribuinte. Então essa é a minha posição. Perfeito. O vereador Vitor Azambuja conosco. Temos algumas participações dos nossos ouvintes. Uma delas aqui diz o José Luiz Lopes, nos dizendo: uma das discussões seriam aplaudidas pela população, seria um projeto, aqui segundo o ouvinte, para diminuir o valor recebido pelos vereadores. Ideal seria no máximo 2 vezes a renda per capita dos camaquenses, investido em emprego em Camaquã, aumenta a renda per capita e, consequentemente, aumentaria os ganhos dos vereadores. É uma posição dos nossos ouvintes. Também a Clerina nos dizendo que concorda, tem muita coisa importante para ser resolvida em Camaquã. Vamos ver aqui o outro mensagem de ouvinte, também o Bira Costa, a Rosângela Lima Martins, também se posicionando aqui, justamente, certamente algumas das participações que nós temos aqui dos nossos ouvintes em relação à alteração desse horário, que certamente eu acho que distanciaria um pouco mais a comunidade, mesmo que tenha uma baixa adesão, algumas vezes, não em todas as sessões, mas se ocorresse no período da tarde, certamente o contato com o público diminuiria drasticamente, né? Tenho certeza disso, né? Eu digo, o vereador Vinícius Araújo ainda falou sobre fazer um experimento, ele esteve aqui, né? Acho que é importante, inclusive, o que a Acústica está fazendo. Ele esteve aqui no sábado, dando seu posicionamento. Agora eu estou aqui, né, fazendo contraponto a essa proposta. E eu tenho certeza que mudar o horário da Câmara não beneficia a comunidade, pelo contrário, distancia. Quem trabalha no comércio não vai, olha meu patrão, me libera ali agora de tarde, 2h30, para mim ir lá na Câmara assistir, ou para mim olhar aqui no YouTube, no fone de ouvido, ou o servidor público, olha, me libera, prefeito, secretário, para mim ir lá na Câmara, ou o profissional liberal que está atendendo com a agenda lotada no horário comercial, ou o agricultor que está em cima de um trator. Tenho certeza que não vai beneficiar. Às 19 horas é o horário, como disse o Daniel, tradicional, e é o horário onde as pessoas podem. Se elas vão ou não vão, isso depende delas. Mas que elas podem ir às 19 horas, porque às 19 horas tem muito menos gente trabalhando do que no horário comercial. Então, eu entendo isso como uma forma de distanciar a população das decisões políticas e não de aproximar, né? Então, vejo que, como disse, nós temos sim outras formas, outras maneiras de nós aproximarmos a comunidade, e não com este projeto que nós vamos fazer isso. Lembrando que é a alteração da sessão legislativa, mas a Câmara de Vereadores, lembrando aos nossos ouvintes, ficam abertos no horário sempre comercial ali para o público de segunda a sexta-feira, tradicional. Quem tiver interesse, puder ir lá conhecer a estrutura e um pouco mais ter esse contato com os parlamentares que lá estiverem, também essa possibilidade. E uma questão importante de registrar, que eu registrei ontem, é a questão, o argumento de que é para fazer a sessão à tarde, a gente pode levar as crianças. Crianças e alunos de escola já frequentam a Câmara de Vereadores, fazem aquelas visitas guiadas na Câmara. E muitas vezes eu os recebi. Muitas vezes teve alunos na Câmara de Vereadores de várias escolas e que estavam os servidores da Câmara procurando algum vereador para poder conversar com eles. E eu sempre fiz questão de conversar com esses alunos à tarde. Vou no plenário, conto como é que é a Câmara, conto um pouco da minha caminhada também, porque fui eleito aos 22 anos, né? Fui eleito jovem, sou um jovem na política, isso também desperta a atenção das crianças e dos jovens, então sempre dei atenção no horário da tarde. Também no horário da tarde ocorrem as reuniões das comissões. Todo projeto que entra na Câmara de Vereadores, que é protocolado, tem que passar pelas comissões antes de ser votado. E eu faço parte das 3 comissões mais importantes. Como disse, cada comissão é composta por 3 vereadores. Das 3 mais importantes, eu sou um dos 3 em todas. Por quê? Porque eu não fujo da raia. Eu não fujo do trabalho. Esse argumento de que tem vereador que, porque trabalha fora da Câmara, não quer que a sessão seja à tarde, não é isso. Eu não quero que a sessão seja à tarde porque a população precisa que ela permaneça às 19 horas para poder acompanhar. Então, essa é a realidade, é do projeto. Eu gostaria de nós estarmos discutindo coisas muito mais importantes, como é a questão do plano diretor, né, que é uma questão, uma pauta que foi levantada nos últimos dias também e que nós precisamos de muita atenção, muita transparência, e eu gostaria de poder estar conversando sobre questões muito mais importantes para a comunidade de Camaquã, discutindo na Câmara de Vereadores o que realmente importa. E a pergunta do Daniel, o que eu espero desses 4 anos na Câmara de Vereadores é o seguinte, Daniel, eu respeito aqueles colegas, e eu inclusive já protocolei projeto assim também anteriormente, mas que protocolam um projeto de botar no calendário do município o dia disso, o dia daquilo, dar nome de rua, dar nome de praça.
Isso faz parte, sim, do papel de vereador, mas não é só isso. Nós precisamos trabalhar em cima de projetos e eu espero que esta legislatura, nova legislatura, trabalhe e debata questões importantes para Camaquã. Que a gente debata o plano diretor, que a gente debata sobre a drenagem no município, dos problemas das chuvas, que a gente debata o contrato do município com a Corsã, que a gente debata o serviço da CE Equatorial, que a gente debata o código de posturas, a lei de edificações, o código tributário, porque a população não aguenta mais pagar tanto imposto, que a gente debata questões importantes, que a gente busque recursos com os nossos deputados para fazer as coisas acontecerem. E não fique simplesmente debatendo coisas muito pequenas, porque a Câmara de Vereadores, o vereador Vinícius, disse que é uma das mais econômicas, mas pode ser econômica em relação a outras câmaras. Mas muitas vezes, infelizmente, nós poderíamos entregar muito mais do que entregamos, porque ela realmente custa. Cada subsídio de vereador, cada salário de assessor, cada conta de luz, conta de água, conta de, enfim, de tudo que acontece na Câmara, é a população que paga. E é por isso que nós temos obrigação de trabalhar pela população. E não ficar travando debate que muitas vezes, ou na maioria das vezes realmente, não tem nenhum benefício para a comunidade. Vereador Vitor Azambuja, do Progressistas, obrigado pela entrevista, pelo seu posicionamento aqui no Primeira Hora. Traz um pouco mais detalhes também dessa alteração, da possível alteração do horário da sessão da Câmara de Vereadores, que está em votação, tem andamento, né? Lá na Câmara, a gente vai seguir acompanhando e trazendo os detalhes e também ouvindo todos os lados aqui na nossa emissora. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade e um exemplo de que estou à disposição, sim, né, e quero a população mais próxima da política, mais próxima da Câmara. Eu deixo aqui o meu telefone, que é o 51981223189. Minhas redes sociais é Vitor Azambuja e meu telefone é 51981223189. Pode me demandar, pode me chamar, eu estou à disposição da comunidade. Sim, eu sou vereador e trabalho também em uma empresa privada, mas não é por isso que eu deixo de estar à disposição. Eu sempre estou à disposição e eu acho que nós precisamos entregar para a comunidade com muita responsabilidade o serviço que ela espera de nós. Muito obrigado e uma boa semana a todos.